No vídeo de hoje, família, a gente passa por vários pontos importantes do mercado nesse instante. Então, a gente fala de Bitcoin, fala de SP500, vamos dar uma pincelada no mercado de NFTs, DeFi, altcoins, tudo isso logo após a vinheta. Eu te encontro já já. Bom, família, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui na Liga Cripto com vocês. Mário, é sempre um prazer. Se você já conhece o nosso trabalho, já deixa aquele like de início para espalhar esse vídeo YouTube afora. E, além disso, se você ainda não conhece, cogite se inscrever. Veja esse vídeo até o final. Se você curtir, já se inscreve, deixa aquele like, obviamente, porque aqui a gente tem informação diariamente sobre o mercado cripto que certamente você vai gostar, então não se esqueça. Sem mais delongas, entrando aqui no gráfico da SP500, a gente tem esse desenho aqui de cunha descendente nessa formação gráfica que a gente vem analisando já há algum tempo e, felizmente, a gente tem aí uma confirmação positiva na nossa segunda semana. Muito provavelmente a gente tem tudo para fechar aqui acima dessa linha superior da cunha descendente, que, obviamente, vem apresentando resistência para a gente durante muito tempo e pode ser uma possibilidade de suporte no curto prazo, lembrando que o mercado funciona com impulsos e correções. Então, um toque aqui para confirmação de suporte não seria algo ruim, só que a gente está muito atento o que pode acontecer aí no dia de amanhã com o discurso do Jerome Powell. Antes da gente entrar nesse assunto, a gente fala rapidamente aqui do Bitcoin, que no gráfico de 4 horas, diferente ali do gráfico semanal que a gente estava olhando na SP500, mas aqui no gráfico de 4 horas, a gente tem esse desenho de canal que o preço do ativo vem respeitando durante aí os últimos dias. As exceções foram realmente aqui essa saída que a gente teve do canal. Obviamente, a gente pode ajustar essas bandas aqui para que a gente permaneça dentro dele, mas eu gosto aqui dessa oscilação, dessa movimentação, porque traz uma confluência muito semelhante com o que a gente está fazendo aqui. Pode ver que a gente sai do canal, perde o suporte, parece que vai desenhar um movimento maior de correção, mas simplesmente consolida aqui, né? Eu estou usando a Heikenashi. A gente tem um momento aqui de possibilidade de indecisão, de reversão de tendência, para que a gente faça novamente uma outra pernada de valorização. Então, eu acho que a gente pode repetir esse movimento caso a gente tenha perspectivas bullish no anúncio de amanhã do Jerome Powell. Então, o mercado está atento, eu acredito que a gente vai lateralizar ao longo desse dia, mas amanhã será um dia decisivo, não só para o mercado do SP500, mas, consequentemente, para outros mercados de risco, incluindo o Bitcoin. Um outro ponto positivo é que, caso a gente tenha confirmação desse discurso bullish, a gente tem muito espaço aqui no RSI para a gente crescer. A gente teria que fazer o cruzamento aqui da média do RSI, mas tem muito espaço ainda até que a gente entre numa área de sobrecompra. Além disso, o MACD aqui também indica uma possibilidade de reversão, tá apontando para cima, fazendo aqui o cruzamento que a gente gosta de ver para valorização, que é essa média azul passando por cima dessa avermelhada alaranjada. Obviamente, todos esses movimentos recentes de valorização tem um reflexo no emocional das pessoas. Então, aqui no Fear and Greed Index, a gente pode observar que a gente passou e muito daquela faixa de 20 e 30, de medo extremo. Agora o mercado já entra numa fase de neutralidade. Neutralidade essa que tem tudo, caso as nossas perspectivas em relação ao anúncio de amanhã sejam confirmadas, tem tudo para ficar mais forte. E aí eu trago aqui um pedacinho da CoinDesk, renascimento rápido do touro provável. Vários funcionários do Fed alertam para taxas mais altas no início desse mês. Ainda assim, o Bitcoin conseguiu ganhar 40% com criptomoedas mais arriscadas, como tokens de jogos, realizando comícios maiores. E aí vem a fala do James Choi, um investidor macro, que diz: espero que o Fed aumente a taxa de fundos em 25 pontos bases, que já foi precificado, e envie Powell para falar de forma toda hawkish, ou seja, de uma maneira como se o mercado ainda tivesse mais correções, a gente ainda tem mais apertos a serem feitos. A grande questão é que, como ele diz, mais um cachorro latindo nunca morde. Então, é toda aquela história que eu já fiz em um vídeo passado em relação ao blefe do Fed. O Fed não tem todo esse combustível que ele gostaria de ter para continuar fazendo uma repressão maior economicamente falando. E eu acredito que o mercado esteja cada vez mais ligado nisso. Um outro ponto que sai um pouco aí
da narrativa do Fed, que eu acho também muito importante, é que com esses pumps recentes, a gente teve um aumento, né, do Bitcoin, do preço do Bitcoin, passando de 23 mil dólares, e isso empurrou a taxa para 97,5% de detentores de curto prazo que estão em lucro, ou seja, caso a gente tenha mais um pump desse em direção aos 24, 25 mil dólares, a gente pode ver um movimento de detentores de curto prazo realizando os seus ativos pelo fato de toda essa turbulência que já foi sofrida, não só em termos de preço, mas emocionalmente, no curto prazo recente. A gente teve 3 escândalos dentro do mercado cripto, a gente teve uma guerra começando esse ano. Então, tudo isso pode ser a porta de saída que alguns desses detentores esteja procurando. Independente das incertezas, uma das certezas que eu consigo ver aqui em termos de volume no mercado de NFTs é que a gente está crescendo novamente. Tudo bem que a gente tem que considerar essa faixa alaranjada, que é do novo marketplace aí da Blur, que vem fazendo bastante barulho no mercado de NFTs, mas que traz incentivos para o uso da sua plataforma, que naturalmente, independente da valorização do token ou maior uso do seu marketplace, traz volumes maiores para o mercado como um todo. Mas, se a gente desconsiderar essa faixa alaranjada, a gente pode ver que, de maneira tímida, o volume da OpenSea também passa a aumentar aos poucos, de maneira muito mais tímida do que, por exemplo, o DeFi tem feito. A gente pode ver aqui que em 2022 a gente vinha, né, com uma tendência de queda, fez um mês bom aqui no mês 11, tá? Essa barra cinzenta, e que em dezembro a gente cai novamente aí para termos de volume no mercado das DEXs para 36 bilhões de dólares. Hoje, já em janeiro, a gente está fechando o mês de janeiro hoje, a gente já passa de 55 bilhões de dólares e fica essa perspectiva para o mês de fevereiro, que eu acho que tem tudo a ver com o que pode acontecer aí nos próximos dias e horas em termos de direcionamento do mercado. Voltando no gráfico do Bitcoin rapidinho, só para ressaltar uma questão em relação a gaps que a gente tem no mercado futuro. Então, hoje a gente tem aí 2 gaps mais próximos. Um em 19.990, se não me engano, na faixa dos 20 mil dólares, e um outro gap um pouco mais acima aí de faixas de resistência que a gente tem que superar, lá em 28 mil dólares, 28.700 mais precisamente. Não são 100% dos gaps que são fechados no mercado, mas eu diria aí que 98% deles. Então, num caso de revés, eu também estaria atento a essa faixa próxima dos 20 mil dólares. No gráfico semanal, a EMA de 21 períodos, onde a gente tem uma maior confluência histórica, está ali na faixa de 20.200, que é muito próximo da faixa de 20 mil dólares, 19.990, o que possibilitaria, por exemplo, uma agulhada rápida, tá? Mas isso são projeções e eu vejo o que é mais importante aqui, uma possibilidade de suporte muito forte, nascendo ali na faixa dos 20 mil dólares. Para fechar o nosso vídeo falando de GMX, para falar de uma altcoin que está bombando nesse instante, a gente tem a GMX próximo das suas máximas históricas, próximo da possibilidade de desafiá-las novamente. Então, nesse instante, no gráfico de 4 horas, a gente pode ver que a gente teve aqui uma confirmação de um fundo, mais um fundo, na verdade, ascendente, e a lógica é que a gente volte a desafiar pelo menos essa faixa aqui de 62 dólares. Caso a gente tenha um revés, passando abaixo, inclusive, aqui do suporte da EMA de 21 períodos, eu vejo essa zona de 55 dólares como uma zona possível de suporte. Caso Jerome Powell faça um discurso extremamente bearish, caso a gente aumente a quantidade de pontos base acima do que foi projetado, a gente pode ver mais uma vez uma correção aqui no gráfico da GMX, e aí sim, entrando numa tendência de curto prazo, se a gente passar desses 55 dólares, fazendo fundos descendentes. Mas aí eu vejo que provavelmente aqui na faixa de 51 dólares, 52 dólares, a gente encontre uma possibilidade de suporte para consolidação, e aí sim, tempos depois, com o mercado melhor, né? Visto que a gente está fazendo uma projeção de discurso bearish, a gente tenha força e possibilidade de novamente retomar essa faixa de 55 dólares para depois retestar essa faixa de 62 dólares.
Os pontos positivos é que a gente tem, mais uma vez, também espaço na GMX, não tanto quanto, mas ainda tem espaço para crescimento aqui na zona de RSI, sem entrada na área de sobrecompra, e também temos o nosso MACD apontando aqui para cima, trazendo uma possibilidade maior de cruzamento aqui, que é bullish, projetando uma valorização de preço. Para fechar, família, aqui direto no Token Metrics, na parte de trader, ou seja, eu estou falando de curto prazo, não estou falando de fundamentos, mas sim de formações gráficas, de análise técnica. E sem entrar no gráfico, utilizando apenas a inteligência artificial, a gente tem aqui dois projetos que mais subiram nesse TM relativo de curto prazo. Ou seja, eu não estou falando da posição, pode ter um projeto com TM 90 agora nesse momento, mas em termos de valorização, de crescimento dessa variação desse TM em 24 horas, a gente tem a Aragon ANT com 9% de variação e a Alchemy Pay com 19% de valorização. E por que eu gosto de olhar esses números? Porque, basicamente, dando o exemplo aqui da Alchemy Pay, apesar da valorização, era um projeto que, com 20% abaixo do que está agora, ele estava algo em torno de 65% desse TM Grade, ou seja, não era muito olhado. E a minha intenção com isso, apesar da boa valorização que o projeto já teve, é tentar antecipar um movimento de mercado que vai entrar nesses projetos ainda, porque eles estão desenhando uma formação bullish e não porque eles já fizeram 100 ou 200% nas últimas horas ou dias. Bom, família, por hoje é só. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje com informações diversas. Se curtiram, deixa aquele like. Você que não se inscreveu, já se inscreve aí agora, porque amanhã tem mais. Na verdade, todo dia a Liga Cripto está aqui presente no YouTube, trazendo informação para você. E estamos presentes também lá no Plano B, o nosso curso que vem agora em atualização já para fevereiro, com a entrada de mercado futuro nesse ano. A gente tem metaverso entrando, reformulação do módulo de DeFi e muito mais novidades. Quer saber aonde a gente tem mais novidades também? Lá no nosso clube de membros, que está reformulado, análises sendo lançadas toda hora no nosso grupo VIP, troca de ideias e, obviamente, conteúdos exclusivos. Quer ser o seu próprio banco? Quer saber importar os seus dólares para sua Trezor e trocar de maneira 100% descentralizada? Você vai encontrar essas informações e muito mais no nosso Clube VIP. Então, cogite, fico por aqui. Grande beijo, grande abraço. Até a próxima, família. Fui!